Saúdo você que nos assiste, mais uma vez, com a graça do Senhor Jesus. Hoje estamos mais uma vez aqui reunidos para juntos meditar na Palavra de Deus. Convido a você a se unir a nós nesse momento, onde sentamos para ouvir o Senhor. Pega a sua Bíblia, ore, já viemos orando aqui na igreja. Faça a oração e vamos juntos ouvir o Senhor falar através da sua palavra. Eu já inicio pedindo para que todos abram o livro de Esdras, capítulo 7. Esdras, capítulo 7. A Bíblia fala, e quem falou isso foi Jesus, em João 5, ele disse assim: examinai as Escrituras, porque são elas mesmas que testificam de mim. Esdras, nós vamos perceber que ele era um tipo de Cristo. Como assim? A gente vai ver uma obra que Esdras foi chamado a fazer nesse capítulo 7, que é como se fosse uma sombra da obra que Cristo está fazendo hoje por nós, lá no santuário do céu. Então vamos começar em Esdras 7, versículo 1. E passadas estas coisas, no reinado de Artaxerxes, rei da Pérsia, Esdras, filho de Seraías, filho de Azarias, filho de Ilquias, filho de Salum, filho de Zadok, filho de Aitube, filho de Amarias, filho de Azarias, filho de Meraiote, filho de Zeraquias, filho de Uzi, filho de Buque, filho de Abizua, filho de Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, o sumo sacerdote. Vamos parar aqui a primeira coisa. Ao falar de Esdras aqui no capítulo 7, o texto até o versículo 5, ele encerra mostrando que Esdras ele veio da linhagem de sumo sacerdote. Ele terminou dizendo, filho de Arão, o sumo sacerdote. Então Esdras é sacerdote, vinha da linhagem de sumos sacerdotes. Isso é importante. Quem é o nosso sumo sacerdote hoje? É para a gente ir fazendo os links. Vou pedir para você marcar aqui, porque nós vamos voltar. E vamos ver quem é o nosso sumo sacerdote hoje, no santuário do céu. A gente abre em Hebreus, no capítulo 4. Versículo 14. Hebreus, capítulo 4, versículo 14. Diz assim: visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Então temos um grande sumo sacerdote, quem? Jesus, o Filho de Deus. Então, hoje, nosso sumo sacerdote no santuário do céu é Jesus. E a Bíblia ela mostra de diversas maneiras qual é a obra de Cristo agora que ele assume o sacerdócio lá no céu. É só a gente analisar qual era a obra que os sacerdotes eram chamados a fazer quando Deus elegeu alguns homens para serem. Eles representavam a obra que Cristo iria fazer quando assumisse o sacerdócio no santuário celestial. Então, Esdras, sendo um sumo sacerdote, ele exemplifica algo da obra de Cristo no santuário do céu. E não sou eu que digo isso, ainda em Hebreus, olha, em Hebreus, no capítulo 8, ele fala que aquilo que acontecia no santuário da terra na época, os homens escolhidos como sacerdotes na época, eram uma figura daquilo que acontecia no celestial. Por exemplo, Hebreus capítulo 8, ele fala a partir do versículo 3. Porque todo sumo sacerdote é constituído para oferecer dons e sacrifícios. Por isso era necessário que este também tivesse alguma coisa que oferecer. Ora, se ele estivesse na terra, nem tão pouco sacerdote seria, havendo ainda sacerdotes que oferecem dons segundo a lei. Versículo 5. Os quais servem de exemplo e sombra das coisas celestiais. E etc, e etc. Ele fala que aqueles sacerdotes que ofereciam dons na terra, sacrifícios, serviam de exemplo
e sombra das coisas celestiais. Então, a obra do sumo sacerdote, daqueles que eram sumos sacerdotes desde Arão e sua linhagem, representava a obra, era uma sombra, uma figura, um exemplo da obra que Cristo iria fazer no santuário celestial, agora sendo ele o sumo sacerdote. Agora sim, voltando para Esdras 7, nós vamos entender o que Esdras foi chamado a fazer aqui, e logo entendemos que essa também seria uma parte da obra de Cristo no santuário do céu. Esdras capítulo 7 novamente, nós vamos ler versículo 12, diz assim: Artaxerxes, rei dos reis, ao sacerdote Esdras, escriba da lei do Deus do céu, por paz perfeita em tal tempo. Por mim se decreta que no meu reino todo aquele do povo de Israel, dos seus sacerdotes e levitas, que quiser ir contigo a Jerusalém, vá. Porquanto és enviado da parte do rei e dos seus 7 conselheiros, para fazeres inquirição a respeito de Judá e de Jerusalém, conforme a lei de teu Deus que está nos céus. Então Esdras recebe a autorização e um mandado do rei dos reis, né? Ele se intitula aqui Rei dos Reis, para que ele fosse a Jerusalém, e com todo aquele povo israelita que quisesse subir, podia subir. Mas o que ele foi mandado a fazer? Diz no versículo 14. És enviado para fazer inquirição a respeito de Judá e Jerusalém, conforme a lei do teu Deus. Vamos pegar esse ponto aqui. Esdras foi levado para fazer inquirição em Jerusalém e Judá, que era o povo de Deus, em relação à lei de Deus. O que é inquirição? Inquirição é uma investigação. Investigar a vida do povo, se eles estavam andando em acordo com a lei de Deus. Com a lei de Deus. Então Esdras, como sumo sacerdote, agora estava investigando, sendo enviado para investigar a vida dos crentes da época, que era o povo de Judá e Jerusalém, se eles andavam em obediência aos mandamentos de Deus. E aí quando a gente vem agora lá para o versículo 25, é dito assim, do mesmo capítulo 7. E tu, Esdras, conforme essa sabedoria do teu Deus, que possuis, nomeia magistrados e juízes, que julguem a todo o povo que está além do rio, a todos que sabem as leis do teu Deus, e aos que não as sabem, lhe ensinarás. Então o que ele diz? Que o povo seria julgado, mas que povo? Aqueles que sabem a lei de Deus, esses estão sendo investigados. E quem não sabe, ele fala, vocês ensinarão. Vamos parar aqui, nós vamos voltar, mas é isso que fala o Evangelho para os últimos dias. Quando a gente abre em Apocalipse, capítulo 14, é apresentado o Evangelho eterno que deve chegar a toda criatura. Diz o seguinte, Apocalipse 14, versículo 6. E vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha um evangelho eterno, para o proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda nação, tribo, língua e povo. Então agora o evangelho eterno sendo anunciado nos últimos dias, para toda nação, tribo, língua e povo. E esse evangelho ao circular a terra, ele vai do versículo 7 ao 12. No versículo 12, Deus apresenta as pessoas que aceitaram esse evangelho. Que tipo de pessoas elas se tornaram? Vamos conferir aqui no versículo 12. Diz assim: aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Agora a gente pode fazer o encaixe. O evangelho eterno, pregado a todas as nações, o verdadeiro evangelho, vai transformar pessoas em cristãos que obedecem os mandamentos de Deus. Porque fala, aqui está a paciência dos santos. Os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. E é isso que Deus chamou Esdras a fazer com o povo. Olha, julga os que conhecem a lei para saber se andam nela, e os que não sabem ensinem. Então, aqueles que conhecem o Evangelho estão sendo avaliados por Deus se estão andando de acordo com a lei de Deus. E os que ainda não sabem, ele fala, ensinem para que eles aprendam. Então, por isso que o Evangelho eterno lá, ele apresenta um grupo de pessoas que guardam os mandamentos. Por quê?
Essa é a mensagem a ser dada, que o Evangelho de Cristo salva o pecador da desobediência para obediência aos seus mandamentos. E aí, Cristo, como sumo sacerdote, está no santuário do céu, investigando se as nossas obras estão de acordo com a lei de Deus. E não sou eu que digo isso. Nós vamos novamente para a Bíblia, vamos abrir em Apocalipse, Apocalipse capítulo 20. Nossas obras estão todas registradas. Não há nada que escape aos olhos de Deus. Quando a gente abre Apocalipse 20, versículo 11, é apresentado o tribunal do Altíssimo e é dito assim: E vi um grande trono branco e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu. E não se achou lugar para eles. E vi os mortos, pequenos e grandes, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Então João aqui, ele tem a visão de Deus no seu trono, e diz que viu abrir esses livros, e o livro da vida. E diz que os mortos foram julgados conforme as coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Então, existem livros no santuário celestial, onde estão registradas nossas obras, quer sejam boas ou quer sejam más. E o julgamento, segundo a gente vê aqui em Esdras 7, vamos voltar para Esdras 7, julgue o seu povo, investigue, faça uma inquirição, se estão andando de acordo com a lei de Deus, os 10 mandamentos. Quem não sabe, aí falou, ensine. E quem sabe, busca o Senhor para andar na obediência a esses mandamentos. Porque se não fizer isso, voltando lá para Esdras capítulo 7, o versículo 26 agora, ele diz o seguinte. Esdras 7, 26. E todo aquele que não observar a lei do teu Deus e a lei do rei, seja julgado prontamente, quer seja morte, quer seja desterro, multa sobre os seus bens, prisão. Todo aquele que não observar a lei de Deus, seja julgado prontamente com morte. E é isso que vai ocorrer. Aqueles que ouvirem o Evangelho de Cristo, o verdadeiro Evangelho, que está em Apocalipse 14, que ensina o pecador a se arrepender dos seus pecados, a andar com Cristo e obedecer os 10 mandamentos, aquele que ouvir esse Evangelho e o recusar, qualquer motivo que seja que levou a pessoa a não seguir esse Evangelho, então ela vai estar longe do Evangelho que ensina ela a obedecer os 10 mandamentos. Sendo assim, ela não vai estar em obediência aos mandamentos. E essa pessoa vai ser julgada com a morte, que será a destruição eterna. Então veja como é importante. E o que Cristo está fazendo? Jesus está no santuário como sumo sacerdote, assim como Esdras foi levado a ser, na época, sumo sacerdote. E ele está trabalhando para que aqueles que ouviram o Evangelho se mantenham firmes na obediência aos mandamentos, com a força que ele dá. E aqueles que não ouviram sejam alcançados para que logo se convertam nos seus maus caminhos e comecem a guardar os 10 mandamentos. Mas aqueles que rejeitam, Cristo não pode fazer nada. Cristo não vai trabalhar por quem não quer. Ninguém vai entrar no céu pela força. Vai entrar no céu quem foi conquistado pelo amor de Jesus. E quis ir. Então hoje, não importa a religião que você faça parte ou o que você faz da vida. Ou nos entregamos a Cristo e obedecemos os 10 mandamentos de Deus, ou seremos julgados com morte. Morte eterna. Será a destruição no lago de fogo. Essa é a obra que Cristo está fazendo hoje e ela vai acabar. Em breve. Não sabemos o dia que ela acabará, mas ela acabará. Então temos um tempo curto para nos entregarmos ao verdadeiro Evangelho de Cristo e andar na obediência aos 10 mandamentos de Deus. Porque tudo podemos naquele que nos fortalece. É perfeitamente possível andar na obediência aos mandamentos de Deus se estivermos ligados a Cristo. Lembra de que ele falou? Eu sou a videira, vós os ramos. Aquele que estiver em mim, esse dá muito fruto. Mas sem mim, vocês nada podem fazer. Então precisamos de Cristo.
Com Cristo temos a garantia de obediência perfeita aos mandamentos de Deus. Sem Ele, estamos perdidos. Então, enquanto Cristo está como sumo sacerdote no santuário do céu, intercedendo por mim e por você, para que nós nos convertamos e andemos na obediência aos mandamentos, busquemos o Senhor enquanto há tempo, para que não sejamos julgados tarde demais com a morte eterna, e sim com a vida eterna que Cristo quer nos dar. Amém? Então, que Deus nos abençoe e coloque esse desejo em nosso coração, coloque no seu coração, coloque no coração da igreja, de buscá-lo com o objetivo de ter nossos pecados perdoados e a força para obedecer os mandamentos do nosso Deus Todo-Poderoso. Tá bom? Então nós vamos orar, vamos agradecer a Deus. Querido e amado Deus, somos pecadores e falhos, mas a nossa força vem de Ti, pois o Teu braço é poderoso, a Tua destra é fiel para sustentar os Teus servos. Que em nome do Senhor Jesus nos ajude, ó Pai, a andar na obediência aos Teus mandamentos, pela graça do Senhor Jesus. Que o Senhor toque o coração de cada pessoa que tem ouvido essa mensagem, esse Evangelho eterno, e elas decidam fazer parte do Teu povo que obedece os mandamentos de Deus e tem a fé do Senhor Jesus. E naquele grande dia haja uma multidão louvando a Cristo pela salvação grandiosa que Ele proporcionou aos pecadores. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Nós vamos ficando por aqui. Deus nos deu essa breve meditação hoje para que a gente pense, pondere a nossa vida e tome a decisão sábia de alinhar a nossa vida com os propósitos de Deus, tá bom? Até uma próxima, se Deus quiser, em nome de Jesus.